Olá a todos, é bom retomar o contacto convosco, depois destes dias em que todos nós estamos a nos adaptar a nova realidade que esta pandemia trouxe às nossas vidas. Nos últimos tempos temos estado em isolamento, em distanciamento social, como se diz agora muito. Há atividades suspensas, a nossa comunidade tem os seus encontros de igreja, as reuniões, os cultos suspensos, e com isso nós não nos temos visto como habitualmente, e alguns de vocês já não me veem, já não me ouvem há algum tempo. Alguns temos conseguido falar ao telefone, peço desculpa àqueles que ainda não consegui chegar à fala convosco, há de acabar por acontecer. Eu decidi gravar este vídeo para dar o meu contributo para a consciencialização que tem que acontecer e para a tomada de medidas que tem que ser uma realidade nas nossas vidas para o bem de todos. E faço com base na palavra de Deus. E tenho aqui este texto para o qual eu chamo a vossa atenção, quando a Bíblia diz: as pessoas prudentes preveem o mal e procuram evitá-lo. Os tolos continuam por diante e vêm a sofrer as consequências. Isto é um texto da Bíblia, do livro de Provérbios, que é um dos 66 livros da Bíblia, como nós sabemos, e está ali uma versão da Bíblia em português, a versão livro. Alguns de vocês poderão conhecer este texto vertido noutras versões, em que refere-se à pessoa prudente, ou às vezes o homem prudente, como sendo o sensato, como sendo o avisado, aquela pessoa que é sensata, aquela pessoa que é avisada. Essa pessoa prudente, sensata, avisada, por ser isso mesmo, vê o mal com antecedência. Neste sentido, prevê o mal. Essa pessoa antecipa o cenário em que o mal pode ocorrer. E por fazer isso, por conseguir ver o perigo com antecedência, essa pessoa então toma medidas para evitar que esse cenário se venha a tornar realidade. Essa pessoa esconde-se, essa pessoa desvia-se, diz a Bíblia. Já por contraste, por comparação, nós temos aquele que é referido no nosso texto como sendo a pessoa então tola, a pessoa insensata, a pessoa néscia, a pessoa simples neste sentido. Essa pessoa vai em diante, continua a fazer a sua vida como sempre fez, continua a agir como sempre agiu e acaba por vir a sofrer as consequências na medida em que esse mal vem a bater-se sobre ela. Eu quero chamar a nossa atenção, a todos nós, e especialmente aqueles que são seguidores de Jesus Cristo, que são filhos e filhas de Deus, para quem a palavra de Deus é importante, nomeadamente este texto que está aqui. Nós sabemos que para que a vida em conjunto seja possível, para que a vida em família seja possível, para que a vida em comunidade seja possível, para que a vida em sociedade seja possível, a liberdade individual não pode ser vista como um valor absoluto, isolado em si mesmo e, nesse sentido, algo que está acima de tudo mais. Não. Para haver vida em conjunto viável, para haver vida em família viável, para haver vida em comunidade viável, para haver vida em sociedade viável, a liberdade individual tem que estar íntima e intrinsecamente ligada com outros valores, nomeadamente 3. Tem que haver liberdade individual com responsabilidade, tem que haver liberdade individual estreitamente ligada com respeito, tem que haver liberdade individual intimamente ligada com solidariedade. Liberdade e responsabilidade, liberdade e respeito, liberdade e solidariedade. Ora, por via disto, nós temos que ter consciência que a esmagadora maioria de nós não vive sozinho, vive incluído numa família de 2, de 3, de 4 ou mais, consoante o caso. Vivemos numa vizinhança, vivemos em sociedade. E nós não podemos pensar apenas em nós próprios. Nós temos que ter presente que aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer acabará mais cedo ou mais tarde por ter consequências nos outros. A nossa família, a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a nossa sociedade.
Por via disso, então, nós temos que ser pessoas prudentes, nós temos que ser pessoas sensatas, nós temos que ser pessoas avisadas e nós temos que tomar medidas que evitam a concretização dos piores cenários. Por um lado, falando daqui de Portugal, porque eu tenho consciências que algumas pessoas poderão ver esta gravação não a partir de Portugal, a avaliar as projeções dos matemáticos e aquilo que está a ser a informação das nossas autoridades, parece que se pode dizer que o ritmo de propagação, pelo menos por enquanto, não está a ser tão mau como poderia ser. Mas ainda é cedo, há autoridades da Direção-Geral de Saúde, os nossos governantes, que estão a dizer que os números podem ainda vir a ter uma outra expressão nos próximos dias. Mas então, eu tenho que abdicar de parte da minha liberdade individual em prol da minha família, em prol da minha vizinhança, em prol da minha comunidade, em prol da minha sociedade, para que os cenários mais complicados de mal não se venham a concretizar. E isso, no nosso entender, no meu entender, no nosso entender como pastores, evita dois extremos. Por um lado, não queremos cair no extremo do pânico e do alarmismo, que pode nos levar, ou por um lado, a paralisar, a ficarmos congelados por causa do pânico e não agir como devíamos, ou por outro lado, a começarmos a tomar atitudes e a tomar medidas inconsequentes, medidas descabidas, medidas desajustadas que podem fazer mal a nós próprios, à nossa família, à nossa vizinhança, à nossa sociedade, à nossa comunidade. Por um lado, não ao alarmismo, não ao pânico, mas também, por outro lado, não à negação, não à negligência, que nos faz, então, continuar a vida como se nada estivesse a acontecer, continuar com as mesmas atitudes que sempre tivemos e não agir em conformidade. E da mesma maneira vamos pôr em perigo a nós próprios, a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, tendo isto presente, é importante que cada um de nós comece por se informar. Eu quero te encorajar a que acompanhes as notícias. Escolhe 2, 3 fontes de informação diferentes. A minha sugestão é que uses diferentes e, no mínimo, acompanhe as notícias de manhã, à tarde, à noite, ou pelo menos de manhã e à noite. Diferentes canais, 2 ou 3 diferentes, para poderes comparar as notícias e para não estares a ouvir sempre as mesmas coisas. Outra coisa que eu quero recomendar, sempre que houver alguma comunicação do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, no caso nosso de Portugal, da Direção-Geral de Saúde ou da Diretora-Geral de Saúde, da Ministra da Saúde ou do Ministro da Administração Interna, por favor, para aquilo que estás a fazer e vai ouvir. Vai ouvir o Sr. Presidente, vai ouvir o Primeiro-Ministro, vai ouvir a Ministra da Saúde, vai ouvir a Diretora-Geral da Saúde e ouve aquilo que eles têm a dizer. Ouve em direto, não ouves apenas resumos certos, ouve em direto e procura entender, procura informar-te. Se tu recebes informações dos teus médicos, ouve com atenção, procura informar-te, porque parte da prudência é também, nós vamos ver um texto bíblico a seguir que fala disso, é estar informado. E depois é adotar as medidas. Eu vou pegar em alguns exemplos de coisas que nós precisamos de adotar. Nós em Portugal já estamos em estado de emergência. As nossas autoridades seguiram um modelo que decidiram seguir, não vou aqui debater, mas há muito do que poderá vir a ser a expressão desse estado de emergência que depende de mim e de ti. Depende de nós assumirmos a responsabilidade que nós temos, cá está, de fazer um uso equilibrado da nossa responsabilidade individual com a nossa liberdade individual, com a tal responsabilidade individual também que nós temos, com o sentido de respeito pelos outros, com também a solidariedade que nós precisamos de ter com os outros. Então, primeiro aspecto, informa-te. Segundo aspecto, aqueles que, como eu, têm o seu sistema imunitário alterado. E por alterado eu quero significar-se fragilizado. Aqueles que têm mais de 50 anos e mais especificamente aqueles que já passaram os 70 ou até mesmo que já passaram os 80, nós temos que ter um cuidado especial. Nós precisamos mesmo de ficar em casa, precisamos mesmo de nos isolar. Esses que estão nos grupos de risco. A responsabilidade que há para a família neste momento é cuidar dos seus pais, é cuidar dos avós,
proteger. Uma das medidas sábias prudente é não misturar, por exemplo, os netos, as netas, com o avô, com a avó. Porque estamos a misturar escalões etários que estão a ser expostos de maneiras diferentes às consequências desta doença. Então vamos proteger os nossos mais idosos. Aquelas medidas que a esta altura todos já ouvimos. A lavagem regular das nossas mãos, a desinfecção, se for o caso. O não levar as mãos ao nosso rosto para não contactar com os olhos, com as narinas ou com a boca. O lavar as superfícies onde nós tendemos a colocar os nossos braços, as nossas mãos. Quando tivermos, por razões de força muito maior, nos ausentarmos de casa, ao voltarmos a casa, termos um protocolo que tem que ver com a retirada da roupa que usamos, colocar na máquina para lavar, passar a usar uma outra roupa dentro de casa, enfim, este tipo de medidas, não ir para os hospitais ou para os centros de saúde se tivermos os sintomas e entrar em contato com as autoridades, por exemplo, pelas vias telefónicas. São essas as tais medidas que a pessoa prudente, a pessoa sensata, a pessoa avisada vai adotar para evitar a concretização do pior cenário. As pessoas insensatas, as pessoas nécias, as pessoas tolas, as pessoas simples neste sentido vão continuar a sua vida como sempre. Vão dizer, não, estão a exagerar, não se passa nada, não vai acontecer conosco. E essas pessoas estão a pôr em perigo a si próprias, a sua família, estão a pôr em perigo a sua vizinhança, estão a pôr em perigo a sociedade. E é essas pessoas que a Bíblia diz que as consequências acabarão por cair. Então, por favor, vamos ser, especialmente nós que somos filhos e filhas de Deus, vamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos influenciadores no meio em que nós vivemos. Então nós vamos tomar a dianteira. Vamos ser sal, vamos ser luz, vamos ser perfume, vamos ser luzeiros na sociedade, na comunidade, na vizinhança, na família e vamos adotar as medidas. O último aspecto que eu quero referir neste vídeo é a forma como tu reages quando tu, lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, no teu Messenger, recebeste então um vídeo, recebeste uma imagem, recebeste um texto. Assim, senhora, tu vês, tu ouves, tu lês e daí? O que é que fazes? Nós sabemos que este tipo de ambientes que nós estamos a viver são também muito propícios para se espalharem muitos boatos, se espalharem muitas mentiras, se espalharem até fraudes, até formas de enganar as pessoas. Então é também uma medida de prudência, é também uma atitude de sabedoria. Tu, quando receberes alguma coisa, eu quero sugerir, não reencaminhes logo. Toma o tempo para pensares, para ponderares sobre aquilo que recebeste. Quem sabe até esperar mais um tempo, ver se recebes de uma outra fonte, ver se ouves aquela informação de uma outra fonte. Guardar para confirmar antes de enviar. Guardar também para verificar a origem, de onde partiu aquela informação. Será que aquela fonte, aquela origem, é uma fonte credível? Para depois tu poderes verificar se aquela informação que está a ser dada é uma informação verdadeira. Qual é a veracidade daquela notícia, daquele post, daquela mensagem, daquela informação. E acima de tudo também verificarmos qual é a validade, qual é a utilidade de eu estar a passar aquilo. Com isto nós também estaremos a tomar medidas de prudência. Eu quero só trazer a nossa consideração mais este texto da Bíblia. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Que conselheiros? Não aquele que acha que, não aquele que ouviu dizer que, mas as autoridades, os médicos, as autoridades. E ouvir os conselhos que eles estão a dar. E depois então, com medidas de prudência, vamos fazer esta guerra para evitar então o aumento exponencial, o aumento em números assustadores do número de infectados, para que também não tenhamos
demasiadas pessoas ao mesmo tempo a precisar de cuidados médicos, e especialmente aqueles cuidados mais diferenciados, que nós sabemos que não há país nenhum do mundo que tenha capacidade de responder a uma onda imensa de pessoas a precisar de cuidados. Então, vamos ser pessoas prudentes, vamos ser pessoas sábias, que é muito melhor neste momento sermos sábios, sermos pessoas do conhecimento, do que sermos pessoas robustas. E eu chamo especial atenção à juventude. Aqueles que já têm mais de 15 anos e vão para aí até os seus 30 e ponham lá o número que vocês quiserem. Cuidado. Apesar de que os números estão a apanhar as faixas etárias mais altas, não significa que nós, vocês no caso que são os mais jovens, não possam apanhar também, e não significa que pela tua imprudência tu não possas estar a pôr em perigo os outros. Então, este é o meu contributo. Vamos continuar a falar uns com os outros nos próximos tempos, à distância. Acima de tudo, que a nossa esperança seja colocada em Deus a partir do momento que nós fazemos a nossa parte. É bom estar convosco. Tudo de bom. Mantenham a esperança. Um abraço.